Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma. É fácil, é gratuito e é muito importante para o nosso projeto. Finalmente, peço-lhes para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma, que facilita a audição dos nossos programas e é também gratuito e fácil. Começaremos este Política Impura de hoje por falar de Portugal. E falar particularmente dos nossos meios de comunicação, mas sobretudo das televisões. As televisões portuguesas têm-nos dado, ao longo destes dias, meses, até destes últimos 6 dias, autênticas injeções de propaganda pró-ucraniana, pró-americana, torcendo completamente a verdade dos factos relativamente à guerra da Ucrânia. Todos os dias vemos os Milhazes e companhia a perorarem sobre a verdade e a bondade do Ocidente. Já estamos fartos disso. E como se não bastasse, nós temos agora, nestes dias, e hoje particularmente, nós temos uma injeção massiva do jubileu da Rainha da Inglaterra. O que é que nos interessa o jubileu da Rainha da Inglaterra para ter uma injeção massiva de aquilo que se diz que é informação, mas que é desinformação, que é a intoxicação da opinião pública, ainda por cima dessa coisa caricata que é a monarquia britânica, que está, esperamos, e é aquilo que se anuncia, em vésperas de se fragmentar completamente, com a independência da Irlanda do Norte, depois com a independência da Escócia, aficando-lhe então o país de Gales e a chamada Inglaterra propriamente dita. É algo de lamentável a forma como a nossa comunicação social, particularmente as nossas televisões, fazem uma propaganda verdadeiramente obscena da monarquia inglesa. E não quero deixar de ficar aqui o meu protesto relativamente à comunicação social intelectualmente indigente, moralmente repugnante que nós temos. É tempo das pessoas se revoltarem contra este tipo de comunicação social que nos faz uma lavagem ao cérebro, que nos coloca na maior das imbecilidades. Depois disto, falaremos inevitavelmente da Ucrânia também. Da Ucrânia são as mentiras repetidas, a propaganda absolutamente indecente do lado ocidental. Não é que a Rússia, já repetimos aqui, a Rússia é neste momento dominada por uma associação de bandidos, o Putin e os oligarcas que o suportam são uma associação de bandidos, mas o mesmo se passa também com a Ucrânia, que é outra associação de bandidos, igual à associação russa. Agora, o que é trágico é a forma como a Europa suporta essa associação de bandidos que dá pelo nome de governo da Ucrânia, que tem Zelensky como figura de proa, mas que tem um oligarca que não se sabe onde para, um tipo chamado Igor Kolomoisky, um indivíduo misterioso, que, no fundo, é ele quem detém o poder na Ucrânia. Quando Zelensky foi eleito, a maior parte dos membros do seu governo eram funcionários do Igor Kolomoisky. E o Igor Kolomoisky é que catapultou Zelensky para a presidência, pagando-lhe o aparecimento nas redes sociais ucranianas massivamente e pagando a sua campanha eleitoral. Ora, aquilo a que nós estamos a assistir é um embranquecimento das culpas de Zelensky e dos americanos nesta tragédia para os povos
da Ucrânia. Quer para o povo ucraniano propriamente dito, quer para o povo da etnia Rússia que reside na Ucrânia, nomeadamente no Donbass, todos sofrem. Os ucranianos, claro, muito mais. Agora, o que nós vemos é que isto não passa de um ensaio para o complexo militar industrial americano escoar as suas armas. Os próprios Estados Unidos estão a levar a Europa a aumentar o orçamento da defesa, aumentar inclusivamente o número de países que fazem adesão à NATO. Diz que a NATO é uma organização defensiva, mas a defesa deles é aumentar o número de países armados e que pertencem à organização e instalar armas atómicas nesses novos países. É assim que a NATO faz a defesa. Nomeadamente defende-se também, como vimos no Afeganistão, no Iraque, na Síria, na Líbia, onde causou uma destruição incomparavelmente mais bárbara, muito pior do que aquela que os russos estão a fazer na Ucrânia. E tudo isto apenas para satisfazer os interesses do complexo militar, industrial e financeiro americano, que funciona nestes termos. O governo compra armas aos fabricantes de armas e repare-se que os Estados Unidos, tendo uma pequena parte da população mundial, eles são os principais fabricantes de armas, têm 56% do comércio mundial de armas. E é esse comércio mundial que está a jorrar para a Ucrânia. E os Estados Unidos pretendem que a Europa lhes compre armas também e sustente o complexo militar industrial. Porque quando se fala no aumento do orçamento da defesa dos europeus, aquilo que os Estados Unidos falam é: vocês aumentam o orçamento da defesa, isto é, aumentam o dinheiro disponível para nos comprar armas. Não para pagar salários, para pagar pensões, para fomentar a industrialização da Europa, mas para comprar armas aos americanos. É por isso que os Estados Unidos estão metidos numa tragédia interior, que é a tragédia de assassinatos em série, em grupo, e quase não há um dia em que não haja uma nova notícia sobre assassinatos em série. Na semana passada foram 19 crianças e 2 professoras. Esta semana já foram mais pessoas abatidas por indivíduos, por loucos, que têm armas à vontade, porque o complexo militar, industrial, a indústria do armamento americana, força o governo americano a deixar livre o uso de armas, deixar livre para quem quiser, mesmo que seja um doido. Entregam-lhe metralhadoras como se entrega a um batalhão armado. E depois dá nisto. Os Estados Unidos têm uma autêntica chacina anual pelas armas. Biden diz que vai dificultar a venda de armas, mas não faz nada, porque isso está dependente dos senadores e os republicanos, que recebem 90% do financiamento da indústria de armamento. Repete-se, 90% das campanhas eleitorais dos republicanos, incluindo para a presidência da República dos Estados Unidos, são fornecidas pelos fabricantes de armamento. Nós vemos até que ponto esses indivíduos, esses congressistas, esses senadores republicanos, são criminosos. Eles deviam ser acusados por crimes contra a humanidade. São indivíduos que, face à evidência de que a abundância de armas nos Estados Unidos está a causar uma autêntica chacina na população americana inocente, apesar disso, eles continuam a defender o armamento geral e, inclusivamente, esse escroque, esse bandido chamado Trump, esse indivíduo
Ainda agora, depois daquela chacina numa escola em que morreram 19 crianças e 2 professoras, diz que não temos que fazer nada. O que temos é que fazer com que as professoras tenham armas na sala de aula. Isto é inacreditável. Ele não pode ignorar que mesmo que as professoras tenham armas na sala de aula, elas estão a dar aula. Se um indivíduo entrar de rompante na sala de aula, é óbvio que a primeira pessoa que vai matar são as professoras. E de nada lhes vale o terem uma arma em cima da mesa ou numa gaveta. Portanto, ele percebe perfeitamente disto. Mas são bandidos. Trump não passa de um bandido que... Trump não passa de um bandido que a única coisa que pretende é estar no poder, manter os seus negócios repugnantes, manter a sua corrupção. E a chacina de inocentes, sobretudo de crianças, é-lhe completamente indiferente. Esse indivíduo, o lugar dele devia ser uma jaula, porque ele não é humano, é um autêntico macaco mental e moral, e o lugar dele não seria na presidência, mas seria numa jaula. Repare-se que a guerra na Ucrânia está a servir para o seguinte: os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, adquire aos industriais de armamento armas. Para as adquirir, financia-se junto da banca. Pede empréstimos à banca. E, como eu já disse no programa anterior, isso está a afundar os próprios Estados Unidos, que estão, há muitos economistas americanos que demonstram que esse tipo de comportamento está a afundar a economia dos Estados Unidos, porque não investe, como te disse, em vez de investir na manteiga, investe nos canhões, e um grande número de economistas americanos está a perceber que os Estados Unidos se estão a afundar. E mais, o que é mais grave é que estão a mandar armas para a Ucrânia, mas apenas 1/3 das armas que vão para a Ucrânia acaba nas mãos dos ucranianos. Grande parte delas é completamente destruída pelos russos e uma outra grande parte acaba nas máfias. As máfias albanesa, bósnia, croata, aquelas máfias próximas da Ucrânia, são elas que neste momento estão a ser armadas com as armas que vêm dos Estados Unidos e pretensamente dirigidas para a Ucrânia. É algo terrível para a própria humanidade, é um perigo para o mundo, um perigo para a paz, aquilo que os americanos estão a fazer, e um perigo para os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a queimar-se eles próprios. E repare-se, a primeira demonstração de que os Estados Unidos estão a queimar eles próprios é a cotação do dólar. O dólar, paulatinamente, tem vindo a diminuir a sua cotação, quer relativamente ao yuan, que isso já era mais que sabido, dada a desproporção de crescimento entre a economia americana e a economia chinesa, que está a crescer muito mais rapidamente, apesar de todos os problemas que tem, nomeadamente agora com a pandemia, está a crescer muito mais que a americana. A americana está num período, inclusivamente, de pressão de inflação, porque aquilo que tem provocado as sanções à economia russa tem sido, essencialmente, inflação nos Estados Unidos e inflação na Europa. Com o acréscimo do que os Estados Unidos, ainda recentemente, distribuíram 3 bilhões de dólares na economia, 3 bilhões de dólares na economia, e aumentaram extraordinariamente a procura, enquanto que a oferta se manteve. Mas, com o acréscimo do dinheiro que entra da exportação de armas, pois a economia está sobreaquecida, a procura está sobreaquecida, como é óbvio, e a inflação vai crescer nos Estados Unidos. Outra, além do yuan, da valorização do yuan relativamente ao dólar, mostrando a fraqueza da economia americana,
o yuan, ou melhor, o dólar, está a desvalorizar-se relativamente ao rublo. Que é inacreditável. A propaganda americana diz que os russos vão perder a guerra, embora, curiosamente, Boris Johnson ainda há pouco tempo na Índia disse que, afinal de contas, há muitas hipóteses de a Rússia ganhar a guerra. Quer dizer, é uma no cravo e outra na ferradura. Eles, na propaganda, dizem uma coisa e depois, em privado, dizem outra. Mas a verdade é que, dizendo eles que a Rússia está a perder a guerra, a verdade é que o rublo está a aumentar de valor relativamente ao dólar. Cada vez mais o dólar está fraco. Mais. Estas sanções apenas serviram para aumentar mais de 1000% as trocas comerciais entre a Rússia e a China. A Rússia não está a ter prejuízo nenhum com isto. A Rússia consegue perfeitamente ser fornecedora de mercados que representam 89% da população mundial. Os Estados Unidos e a Europa ainda não se convenceram que representam não 89%, mas 11%. Os Estados Unidos e a Europa representam apenas 11% da população mundial. É óbvio que a Rússia até se ri para estas sanções. E com toda a facilidade encontra mercados para o seu petróleo e para o seu gás, até porque o gás e o petróleo subiram muito nos Estados Unidos, mas não tanto na Rússia, e, portanto, os russos estão a vendê-lo a preços muito mais baixos do que os americanos e os sauditas e companhia. Ora, sendo assim, eles com toda a facilidade as reservas deles. E o que tem piada é que sucede o seguinte, é que a Rússia vende petróleo, vende o crudo à Índia. A Índia refina o crudo e, por sua vez, exporta o crudo russo refinado na Índia para os Estados Unidos da América. É isto que está a acontecer. São completamente incompetentes, são completamente doidos os dirigentes americanos. Os Estados Unidos, para que a liberdade do Ocidente possa ser defendida contra esses bandidos que estão à frente da Rússia, os Estados Unidos precisam de mudar urgentemente. E a opinião pública americana, imbecilizada por uma comunicação social que é ainda muito pior que a portuguesa, precisa de ter consciência de que os Estados Unidos ou mudam muito ou vão afundar-se cada vez mais e são cada vez mais irrelevantes no contexto internacional. E o grande problema é que arrastam consigo a Europa, porque a Europa tem tido governos completamente incapazes, dirigentes completamente incompetentes para defender os interesses europeus e que não passam de cães de fila dos Estados Unidos. É bom que a Europa se capacite disso e que deixe de ser o cão de fila dos Estados Unidos, que tenha uma política independente, que sirva de alternativa à política indigente do governo americano e que faça com que a Europa seja um exemplo para o mundo e que faça com que a Europa seja também um exemplo para os Estados Unidos, para eles próprios mudarem de personagens detentoras do poder nos próprios Estados Unidos. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente para partilharem, para subscreverem o canal, que é gratuito e é fácil e é muito importante para nós, e para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma.